ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde minha goela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo. Ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto. E vejo ainda igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo. Minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. A minha ama de leite, Guilhermina, furtava as moedas que o doutor me dava. Se a mocinha, minha mãe, ralhava, via naquilo a minha própria ruína. Olá, nós estamos começando agora o programa especial sobre o centenário de morte de Augusto dos Anjos. E para esse programa especial, nós convidamos o jornalista João Costa, o professor de literatura João Trindade e o escritor que tem obra a respeito de Augusto dos Anjos, Jairo César. A todos sejam bem-vindos aqui ao programa Impressão Especial. Queria começar a partir de Jairo César, para ele colocar um pouco da sua impressão em relação à obra e à vida de Augusto dos Anjos. Bem, ao longo dos anos, Augusto foi colocado dentro de uma caixa e foi dado um nó górdio. Só para relembrar um pouco da história de Górdio, era aquele camponês que entrou na cidade, na região da Frígia da Ásia Menor, e o oráculo diz, quem entrar de carroça na Frígia vai ser o rei da Frígia. E de fato ele foi o rei da Frígia. Para não esquecer suas origens humildes, ele foi ao templo de Zeus e amarrou sua carroça e deu um nó górdio. Então, nó górdio é aquele nó que é difícil de desatar. Alexandre o Grande, depois de 500 anos, foi lá com a espada e desatou o nó e acabou virando rei da Frígia, porque também era uma previsão do oráculo. Enfim, eu não quero ser o Alexandre o Grande, mas o que eu quero trazer à baila são discussões acerca da obra anjosiana e da figura de Augusto dos Anjos como homem. Há uma série de desencontros. Augusto é cercado de estereótipos negativos, o poeta da morte, o poeta da podridão, o poeta de hediondo, o homem Augusto como doentio, como louco. E isso, de uma certa forma, afasta novos leitores, sobretudo os mais jovens. Então, nos quadrinhos, o Augusto dos Anjos em quadrinhos que eu escrevi, e ilustrado pela Luiz Costa, nós trazemos um Augusto mais humano, um Augusto que gostava de pescaria, que escrevia um jornalzinho de próprio punho, que brincava de júri e juiz, enfim, afastá-lo um pouco desses estereótipos negativos que fazem parte da obra dele, obviamente, ninguém quer esconder isso ou adocicar Augusto, mas existem outros elementos na obra de Augusto dos Anjos muito maiores, e as pessoas acabam se apegando a esses elementos menores, a elementos biográficos, como se, por exemplo, o Eu fosse um livro biográfico, que não é um livro de poesia. Ele trata com metáfora, enfim, com imagens que não correspondem à figura de Augusto dos Anjos. Então a gente tenta trazer à baila essas discussões e esses temas. Ok, professor João Trindade. Pois é, meus queridos telespectadores, Eri, João Costa, nosso colega escritor, eu queria dizer, Eri, que eu também tenho uma plaqueta, que não é, o nome não é plaquete, como diz, é plaqueta mesmo. É sobre Augusto dos Anjos, que foi editada em 1985 pela Academia Paraibana de Letras, além de artigos nos jornais da cidade e outros jornais de outros estados. Na verdade, Augusto dos Anjos é um dos maiores poetas da literatura brasileira e também um dos mais lidos. Continua incompreendido, apesar de tanto tempo. Claro que na época em que ele lançou o Eu, ele foi mais incompreendido, mas depois ele foi reabilitado pelos os modernistas, porque na época que ele publicou o Eu, realmente não houve repercussão da crítica. Inclusive, quando ele morreu, Augusto dos Anjos encontrou
com Henri Soares e outro poeta, que estavam tristes porque Augusto tinha morrido. E Olavo Bilac, que era considerado o príncipe dos poetas brasileiros pela inteligência da época, né? Disse, quem era esse poeta? Disse, Augusto dos Anjos. Não conheço não. Disseram um poema de Augusto, ele disse, não se perdeu grande coisa na literatura brasileira. O que acontece é que a ironia do destino. Hoje, Olavo Bilac é pouquíssimo lido e Augusto dos Anjos tem mais de 40 edições do livro dele. A poesia de Augusto é revolucionária. É revolucionária porque ela antecipa o modernismo. Eu costumo dizer que Augusto é o modernista que a Semana de Arte Moderna não quis reconhecer. Aquele grupinho paulista, egoísta intelectualmente, não quis reconhecer, porque também vamos ser honestos. A poesia de Augusto, na época, ela chocou demais, porque nós vivíamos numa época em que a poesia, por exemplo, parnasiana, era uma poesia prisão de ventre, né? Que não tinha nada a ver com o social, ainda havia ecos do romantismo. Então a ideia de poesia era que a poesia era feita para as coisas agradáveis, enquanto que a prosa era para o dia a dia, havia esse preconceito. E Augusto vem com poemas que chocam para a época, né? Então, toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo amigo é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém ainda causa pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Isso chocou na época, isso para a época não era considerado poesia. Então só depois é que alguns críticos modernistas começaram a reconhecer os elementos da poesia de Augusto dos Anjos. A poesia de Augusto dos Anjos é uma poesia que é híbrida, é sincrética, ela tem elementos, por exemplo, do simbolismo, ela tem elementos do parnasianismo, ela tem elementos que anteciparam o modernismo, né? Como, por exemplo, ele escreve algo que, quando ele fala em fósforo, cigarro, escarro, é um vocabulário do dia a dia que não era costumeiro, só veio aparecer depois no modernismo. Então ele foi um visionário, por isso todo visionário é incompreendido para a época, né? Então a poesia de Augusto, em que pesa essa linguagem que dizem que é difícil, é uma linguagem tendente ao cientificismo, porque ele teve muita influência, a época dele tem influência muito do positivismo, e ele teve influência do cientificismo e do pessimismo de Schopenhauer e de Baudelaire. Daí talvez não, é uma certeza o pessimismo na poesia dele, devido a Schopenhauer e Baudelaire, e a linguagem científica, devido ainda os laivos do positivismo. Outra influência grande dele é do simbolismo, que alguns autores, alguns críticos até incorrem no erro de colocá-lo como simbolista. Não tem como classificar a poesia de Augusto dos Anjos. Os gênios não são classificáveis, assim como o próprio Machado de Assis. A maior bobagem do mundo é dizer que Machado de Assis é realista. Machado de Assis tinha uma modernidade fora do comum na obra dele. Para eu encerrar por enquanto, né, eu diria o seguinte: qual é a razão da poesia dele ser tão popular, então? Porque é uma poesia popular. Aí é que está a questão do ritmo, da musicalidade. Isso sim, ele trouxe do simbolismo. Mas ele tinha uma musicalidade que era diferente da do simbolismo, que já era modernista, que era trabalhando com os elementos estilísticos. Então, por exemplo, quando ele repete muito as aliterações, as assonâncias, não era no sentido simbolista daquele ritmo melódico, triste, candente do simbolismo, mas era de um ritmo mais acentuado, mais prático. Para você ter uma ideia, Augusto coloca num poema dele, ele, no lugar de escrever a palavra, ele vai falar sobre a letra S. Imagina, um poeta falar sobre a letra S num poema. Então, ele, no lugar de botar o nome S, ele bota a letra S, coisa que era incomum para a época, né? Então, a poesia de Augusto é uma poesia que ela trouxe a modernidade, principalmente em função de coisas que os modernos trariam depois. O cotidiano, a realidade nua e crua, os recursos estilísticos tendentes à linguagem popular. É um aparente paradoxo. A poesia dele tem momentos de cientificismo, mas tem essa linguagem popular. Tanto que a gente falou em fósforo e em escarro. Ok.
João Costa, qual a sua impressão também a respeito do poeta paraibano? É que tem uma frase que incomoda em Augusto, que diz o seguinte: larva do caos telúrico procedo. Uma frase muito pesada. Augusto tem o Eu, é um livro obrigatório na Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. Faz parte da bibliografia. Qualquer aluno que entrar na Faculdade de Medicina é obrigado a ler o Eu, por conta desses termos. Mas professor, eu tenho dificuldade, como jornalista, como diretor de teatro, de conviver com Augusto. Por que danado Augusto foi-se embora da Paraíba? Porque só depois de morto a Paraíba adotou Augusto como seu poeta? Por que Augusto só fez sucesso em Minas e no Rio de Janeiro? Por que agora todo mundo diz que Augusto é Cosa Nostra, é paraibano? Por que só agora, professor? Se lá em Minas ele foi reconhecido primeiro e no Rio de Janeiro também. Uma pergunta para os senhores. Bom, isso é um problema não só da Paraíba, mas é acentuado na Paraíba, que é aquela história de santo de casa não faz milagre. E na Paraíba isso é terrível, né? Só se faz sucesso na Paraíba se primeiro você for para fora, lançar seu livro lá fora, fizer sucesso lá fora, aí você faz sucesso na Paraíba, né? Então Augusto foi mais uma vítima disso. Agora, o fato de ele haver ido embora da Paraíba, e uma frase que ele realmente disse, que jamais voltaria à Paraíba, né? Nem morto, né? Ela existiu. Isso aí foi porque Augusto dos Anjos, isso aí é um fato biográfico, né? Porque o pessoal é 8 ou 80. Ou alguns escritos querem transformar a vida do cara na poesia, como se misturando o eu lírico com o autor, ou então tem aqueles caras que vêm dos formalismo russo, que dizem que a poesia não tem nada a ver, não tem nada a ver com a vida. Tem, né? Claro que o poeta se separa da vida dele quando escreve o poema, mas alguns traços têm a ver com a biografia. O Fábio, como a sua pergunta foi por que ele foi embora da Paraíba, isso aí está explicado na própria biografia dele mesmo. É porque Augusto era o seguinte: Augusto era professor do Liceu Paraibano. E ele era um professor que não era efetivo, era o chamado, que hoje chama-se pro tempore, né? Então, ele foi até, inclusive ele era partidário do governador, fez até discursos defendendo o governador na época, né? João Machado, mas né, Augusto, ele viu que não adiantava publicar o livro dele, Eu Aqui na Paraíba. Isso aí foi uma decisão dele. Ele disse: vou para o Rio de Janeiro, né? E, inclusive, quem bancou o livro dele, quem emprestou o dinheiro para o livro, que ele nunca pagou, porque no dia do lançamento a venda foi muito pouco, foi o irmão dele, né? Então, o irmão de Augusto. Então, ele decidiu ir para o Rio de Janeiro. E foi até o governador pedir uma licença com vencimento. João Machado. Eu não estou lembrado Exatamente exatamente do governador. Eu sei que ele foi pedir uma licença com vencimento. E porque, claro, ele ia para o Rio, ele tinha uma família, ele já tinha família. Então ele precisava se sustentar, né? Não sabia o que é que o esperava no Rio. No Rio de Janeiro, para você ter ideia, ele chegou até a ser vendedor de seguro. Tu imagina o cara vender seguro naquela época. Vender seguro hoje é difícil, imagina naquela época. Então ele foi até o governador e pedir para uma licença com vencimento para ir até o Rio lançar o livro Eu. Mas aí foi negado, porque o governador, que aliás não foi nem má fé do governador, é porque o governador cumpria à risca a lei, né? Era meio radical nesse sentido, e a lei não permitia, na época, só se fosse professor efetivo, ter a licença com vencimento. Ele disse: não, se você quiser ir, vai, agora eu dou a licença sem vencimento. Daí Augusto disse uns impropérios ao governador, e isso gerou então a cisânia, gerou a intriga mesmo. E ele foi embora e ele disse, essa frase ele disse: não, jamais voltarei, pisarei os pés na Paraíba, nem morto. Isso é verdade. Ok, eu queria que Jairo César também falasse a respeito dessa pergunta feita pelo João Costa. Concordo com quase tudo, menos com a parte que ele disse: jamais voltarei à Paraíba.
Está em Magalhães Júnior, documentado. Existe uma carta de 29 de setembro de 1914. Aliás, é uma carta que ele escreve, inclusive, para uma parente dele. Então tem essa carta de 29 de setembro de 1914, onde ele diz assim: não sei quando me será dado o privilégio de voltar à Paraíba, a Paraíba do Norte, carinhosíssima terra de meu nascimento, lugar onde estão os meus, enfim. E na carta onde Esther comunica o falecimento de Augusto, a carta data de 27 de novembro de 1914, ela diz o seguinte: o último pedido de Augusto dos Anjos foi: volte ao norte, volte à Paraíba. Então, se criou essa lenda de que Augusto dos Anjos teria dito: a Paraíba não merece meus ossos, eu não volto à Paraíba. Mas não há nenhum documento. As cartas que foram enviadas, li todas as cartas entre ele e a família. Ao contrário, ele sempre: mande-me notícias da Paraíba, sempre muito preocupado. E o seu último desejo foi que voltasse à Paraíba. Inclusive, Esther voltou à Paraíba. Poucas pessoas sabem disso. Ela voltou, chegou aqui, não encontrou colocação, retorna a Leopoldina, contrai novas núpcias, tem outros filhos, e a vida dos familiares de Augusto foram toda em Leopoldina. Em 1977, é lavrado um documento por Guilherme e Glória, a pedido de Esther, para que os restos mortais de Augusto ficassem em Leopoldina. Mas isso representa um pedido da família que eu respeito, inclusive até porque Leopoldina foi a terra que abraçou Augusto dos Anjos. Eu não sei como estaria o mausoléu de Augusto se ele tivesse enterrado na Paraíba. Em Leopoldina está lá muito bem cuidado. O centenário de Augusto começou a ser celebrado em Leopoldina em junho, aqui na Paraíba, tirando o CONALE, que é o Congresso Nacional, que é o segundo organizado pela professora Socorro Aragão. De rodapé. Que é uma ação individual, que vai trazer escritores, enfim. Então, a terra que abraçou Augusto dos Anjos foi Leopoldina. Agora, essa mágoa de Augusto era para com João Lopes Machado. Realmente houve um entrevero entre os dois. O João Machado disse: não me amole com suas coisas, Augusto. E ele vai. Inclusive, Augusto estava errado, porque, como disse o professor João Costa, ele não teria direito a essa licença. Ok. Eu queria fazer um adendo. Um adendo rapidinho, mas é coisa rápida. Ok. Não, primeiramente eu queria só deixar claro que eu não falei em história de ossos, né? E que, olha, o melhor e mais bem documentado livro sobre Augusto dos Anjos é de Raimundo Magalhães Júnior, né? Que é um pesquisador que é altamente meticuloso e sério. E Augusto disse a frase. Ok. Não com os ossos. Né? Ok. Nós estamos hoje com o programa Impressão Especial, falando sobre o centenário de morte de Augusto dos Anjos. Nós vamos agora ao intervalo e voltamos daqui a pouco. E você não sai daí, a gente volta em instantes. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nesta boca que te beija.